tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo para estarmos meditando a liturgia da palavra deste segundo domingo da Páscoa. Jesus, mais uma vez, vem reafirmar a sua presença, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que vive e que ninguém deve ter dúvida da sua ressurreição. E por isso mesmo, ele se apresenta com toda a autoridade para a comunidade discipular. Ao longo desta semana que terminamos, nós celebrávamos a oitava da Páscoa e víamos as variadas vezes em que Jesus se apresentou como ressuscitado. Percebíamos também, sem dúvida, a dificuldade que os discípulos tiveram em reconhecer o ressuscitado. Mas a insistência de Jesus foi constante, para fazer assim com que os discípulos compreendessem o que quer dizer as Sagradas Escrituras. Assim, amados irmãos e irmãs, neste segundo domingo, a liturgia da palavra nos oferece hoje, na leitura primeira, o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Podemos destacar três coisas nesta leitura. A primeira, que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ou seja, estavam em comunhão. Não existia divergência entre eles, mas existia uma perfeita comunhão entre todos. Tanto que afirma o autor, ninguém ali se considerava como sua as coisas, como próprio. Ninguém tinha as coisas de forma possessiva, individualista, mas todos partilhavam o que se tinha. Segunda coisa que nos apresenta o texto é que entre eles era se colocado tudo em comum. Além de estarem de ser um só coração e uma só alma, eles colocavam tudo o que se tinha em comum. É um tapa na cara da sociedade de hoje, individualista, capitalista. Tantas pessoas, milhões de pessoas morrendo de fome, passando necessidade. E você vai num supermercado, numa feira, você vê tantos e tantos alimentos estragados, mas ninguém é capaz de se solidarizar com aqueles que passam fome, que passam necessidade. Última coisa que esse texto nos lembra é que esta comunidade que tinha tudo em comum e que era um só coração e uma só alma, davam testemunho do ressuscitado. Ou seja, o testemunho do ressuscitado era justamente mostrar que esta comunidade é diferente. E o que dava autenticidade a esta comunidade era o seu jeito de viver. Ou seja, a comunhão entre eles, a partilha do bem entre eles. Ninguém passava necessidade, mas tudo era posto em comum. Isto deu autoridade a esta comunidade primitiva. O texto que nós meditamos no Evangelho é o texto de João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Dividimos esse texto em dois momentos, em duas partes. A primeira parte trata justamente daquele momento em que é comunicado o Espírito sobre os discípulos, e este Espírito dá poder aos mesmos para vencer a força do mal. Começa o Evangelho
mostrando, portanto, que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, mostra que os discípulos estavam ainda com medo, por isso as portas permaneciam fechadas. Jesus entra nesta sala que as portas se encontravam fechadas e comunica aquilo que lhe é: a paz. A paz esteja convosco. E ali, Jesus então mostra aos discípulos a sua totalidade. Jesus está ali por inteiro, pleno, cheio de paz. Por isso, diz o texto que naquele momento, Jesus mais uma vez comunica-lhes a paz. E os discípulos se alegram ao verem o Senhor. E aí, Jesus então dá aquilo, apresenta o que deve fazer os seus discípulos a partir desse acolhimento do ressuscitado. Diz ele: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, o nosso papel não diverge daquela função que assumiu Jesus. Mas a função que nós assumimos a partir da sua ressurreição é a mesma função com que o Pai o concedeu ao enviá-lo no meio de nós. Por isso, diz Jesus: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois, sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus os capacitará para que estes vençam as forças do mal, para que estes eliminem o pecado do mundo e para que estes façam com que os pecadores arrependidos voltem à comunhão plena com Deus. É isto que dá um norteamento diferente para esses discípulos que acolhem o ressuscitado. Segunda e última parte do texto trata deste relato da atitude de Tomé, quando Tomé recebe dos discípulos a notícia de que o ressuscitado havia aparecido. E Tomé diz: se eu não ver, se eu não tocar nas suas chagas, não acreditarei. Aqui não cabe a discussão se Jesus foi tocado ou não por Tomé. Aliás, o texto do Evangelho de João é escrito já no ano de 95, muitos e muitos anos depois da morte de todos os discípulos. Portanto, o evangelista João não conheceu nenhum dos discípulos, portanto não está falando de um fato, digamos, ali ocular, mas está falando de uma experiência de fé, onde muitos dos discípulos tinham dificuldade em crer no ressuscitado. E aí aqui, o autor do Evangelho nos traz, portanto, uma compreensão pedagógica de como devemos acolher este ressuscitado. A terceira vez, Jesus comunica: a paz esteja convosco. O evangelista faz questão de mostrar no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor. E ali, Jesus apresenta os seus lados, suas mãos, seu lado e seus pés. Ali onde estava a marca da maldade humana, deixada no corpo do Mestre. E aí Jesus então vai dizer, diante de Tomé, feliz, quando Tomé depois vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Depois que toma consciência de que é verdade, é fato que o Senhor ressuscitou. E Jesus vai dizer, é uma bem-aventurança, acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Estimados irmãos e irmãs,
Esta é a fé do cristão. Crê sem necessitar prova cabais, materiais, científica. A nossa prova de que o Cristo ressuscitou é a sua presença total nos mistérios de fé. E um destes mistérios de fé é a Eucaristia, que ao longo dos relatos das aparições do ressuscitado, ele vai enfatizar e dar uma evidência com toda força ao mistério eucarístico. E quando eu falo mistério, a teologia, quando nos apresenta a palavra mistério, não está dizendo que seja algo oculto, inacessível, algo que esteja escondido. Nada disto. Esta é uma compreensão da língua portuguesa. Mas o mistério teológico é aquilo que está a se apresentar. Ainda não conhecemos a sua totalidade, mas cada experiência que fazemos, conhecemos uma parte do todo que é Deus. Assim, cada experiência eu conheço uma parte do ressuscitado. E assim, o todo de Deus se torna conhecido a cada experiência que nós fazemos dele. É esta a experiência que fizera Tomé. Não cabe aqui o questionamento se a fé de Tomé é menor do que a dos outros, mas aqui está dizendo o evangelista que entre os discípulos existia uma resistência para acolher o ressuscitado. Não era só Tomé, mas entre todos os discípulos. Tomé é uma forma de dar um exemplo daquilo que acontecia na comunidade. Termina esta liturgia da palavra com o convite que nos faz o autor da carta, da primeira carta de João, aonde ele vai nos mostrar esta comunhão com Deus que parte pelo amor ao próprio Deus. E quando nós amamos a Deus, diz o autor, se ama aquele que Deus gerou, Jesus Cristo. Ou seja, para que eu possa amar Jesus Cristo, foi preciso amar a Deus primeiro. E como é que eu digo que posso amar a Deus? Vivendo os seus mandamentos, diz o autor. E esta vivência dos mandamentos de Deus me capacita para alcançar a fé. A fé é o suporte para vencer as forças que nos atraem e que nos afasta de Deus. Só é possível vencer esta maldade do mundo com o alimento da fé presente em nós. Portanto, amar a Deus é uma forma de dizer e demonstrar o nosso amor a Cristo, o ressuscitado. Aquele que nos mostra que do alto da cruz desce e brota para a humanidade cristã sangue e água. Ou seja, os sacramentos da igreja nasce e brota do coração amabilíssimo de Deus. Deixemos que este amor jorre sobre nós, jorre sobre toda a humanidade, para que assim tenhamos um mundo melhor. Que o Senhor nos revista de sua graça e de seu amor e nos capacite cada dia mais para viver com intenso zelo esta palavra que Ele nos propõe. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de, ao longo da semana, deixar sempre que postar o áudio, os vídeos. No final de semana agora estou fazendo vídeo e durante a semana coloco apenas o áudio. Mas peço que você faça essa gentileza e nos ajude em nosso trabalho. É uma forma de evangelizar que você possa deixar o seu like sempre que for postado um vídeo, um áudio. Deixe o seu like, deixe o seu comentário a respeito daquilo que você ouviu, que você está vendo. Deixe lá também, compartilhe com seus amigos esse conteúdo. É de grande importância. Você está ajudando na evangelização quando você compartilha com alguém. O seu like, o compartilhamento, se inscreva em nosso canal. É muito importante. Demonstra que você está gostando
do nosso conteúdo. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor.